Todo mundo que se considera nerd com certeza já imaginou ter um superpoder para salvar o mundo e viver grandes aventuras, mas a maioria mal sabe que nem todo poder é vantajoso. Existem alguns personagens cujos poderes são mais maldições do que bênçãos, esses poderes que causam verdadeiras aflições ao serem acionados, e são esses que vamos ver no vídeo de hoje. Alguns detalhes da transformação do Bruce Banner em Hulk geralmente passam batidos e a dor que ele sente no processo é um deles. Certa vez, por culpa do Loki, o Homem-Aranha e o Bruce trocaram de poderes e o Cabeça de Teia sentiu como era ser o Hulk. Primeiro que ele sentia o monstro sob sua pele e sabia exatamente quando a transformação iria acontecer por causa da dor. Seus músculos incham, seus ossos se expandem, seus dentes são projetados para fora e por aí vai. E todo esse processo é sentido pelo Bruce a cada transformação. Na HQ do Immortal Hulk foi mostrado que o Hulk nem mesmo precisa se transformar gradativamente. Ele pode simplesmente surgir de dentro de Bruce, rasgando seu corpo de dentro para fora. Isso por si só já parece extremamente doloroso, mas atualmente está muito pior, já que o Hulk está furioso com Bruce. O cientista tentou tomar o controle do Verdão e fez ele passar por inúmeras torturas desnecessárias para usar a sua força quando fez o seu corpo ser uma nave. Quando essa fase passou, o Hulk não só parou de colaborar com Bruce, como agora faz questão de deixar a transformação o mais dolorosa possível. Visualmente é até difícil ver algumas cenas. Agora imaginem o Bruce sofrendo mais e mais toda vez que precisa lutar pela sua vida. Sem contar que ele tem super regeneração, porém não tem imunidade à dor. E golpes como atravessar a sua cabeça e rasgar o seu estômago devem doer bastante também. Mas continuando, o Wolverine estar nessa lista é até um pouco óbvio, visto que até mesmo nos filmes o mesmo já explicou que dói a retirada das suas garras. O esqueleto do Wolverine inclui 6 garras ósseas retráteis de 30 centímetros de comprimento, 3 em cada braço, que ficam alojadas sob a pele e os músculos do seu antebraço. Isso vale para ele, seus filhos e seus rivais com poderes semelhantes, mas vou mencionar no Wolverine porque ele foi o primeiro e é o mais icônico com esse poder. As garras ósseas são naturalmente afiadas e mais resistentes do que o osso humano normal, mas ficaram extremamente mais afiadas após a infusão de adamantium. Todas as vezes que ele libera suas garras é necessário que o personagem rasgue a carne entre os seus dedos para que elas saiam. Lembrando que suas mãos estarem retas não é obrigatório para a projeção das garras. Se elas estiverem dobradas, as garras sairão pelos punhos, o que deve ser ainda mais doloroso. O Wolverine basicamente só consegue utilizar o seu poder graças ao seu fator de cura. Tanto é que quando ele perdeu temporariamente esse poder, parou de utilizar suas garras e dependeu mais de uma armadura feita pelo Dr. Octopus no corpo de Peter Parker. Mas olha só, a Medula é uma personagem que se assemelha muito ao Wolverine, até mesmo nos seus poderes, mas em uma escala bem maior. Quando criança, Sarah era uma das Morlocks que viviam no subsolo e foi salva pelo Gambit durante um massacre que aconteceu com a comunidade deles. Anos depois, a maioria dos Morlocks sobreviventes foram aparentemente mortos por Mikhail Rasputin, embora tenham sido na verdade levados para outra dimensão. Lá, Rasputin havia estabelecido uma cidadela para si no topo de uma colina, junto da filosofia darwinista social de sobrevivência do mais apto. Se alguém conseguisse chegar no topo da colina, era considerado apto e digno de fazer parte da nação Gene. Quando seus poderes se manifestaram plenamente, Sarah foi forçada a subir a colina, tornando-se mais selvagem e matando seus oponentes para sobreviver. Quando ela conseguiu chegar no topo, virou apta a se juntar à equipe de elite de combate, a nação Gene, que eventualmente se tornou um grupo terrorista cuja missão era punir os humanos por seu ódio aos mutantes. Mas como eu comentei, a personagem se assemelha muito ao Wolverine, já que sua mutação também envolve ossos. Ela tem a habilidade de controlar o crescimento, a forma e a resistência de sua estrutura óssea. Seu corpo gera protuberâncias ósseas que ela pode remover e empunhar como armas, até mesmo agindo como uma forma de escudo, protetor ou armadura, cobrindo-se com seus ossos. E apesar da personagem contar com um fator de cura, ela sente não só a dor da sua pele rasgando com os ossos, como também a dor de ter que arrancá-los, algo que vai bem além do Wolverine. Mas indo agora para um personagem bem mais desconhecido, em quarto eu coloquei o Unus. Angelo Unuscione, também conhecido como Unus, é um personagem extremamente poderoso e justamente por isso ele entra para o vídeo. Ele era um mutante cujos poderes só surgiram na adolescência e ele os usou pela primeira vez como valentão da escola e mais tarde como um pequeno criminoso. Em algum momento após emigrar para a América, ele mudou legalmente seu nome para Gunther Bane, que é bem mais fácil de falar, pelo amor de Deus. Ele também usou suas habilidades para lançar uma carreira como lutador extravagante e invencível, fantasiado, conhecido pelo nome artístico de Unus, o Intocável. E esse nome não é aleatório. Seus poderes mutantes permitem ele gerar um campo psiônico invisível ao seu redor. Ele pode controlar mentalmente o campo e torná-lo tão espesso ou fino quanto desejar, além de poder desviar e parar objetos ou projéteis, como também usá-lo para mover ou empurrar pessoas ou coisas. Inicialmente os limites não foram estabelecidos, mas
com certeza era um campo de força extremamente poderoso, já que aguentou os golpes de um Hulk furioso. Depois do dia M, que a Feiticeira Escarlate acabou com boa parte dos mutantes, ele utilizou as névoas terrígenas dos Inumanos para tentar recuperar seus poderes, muito por conta da influência do Mercúrio. Até que deu certo, mas eles voltaram muito fortes e em um grau incontrolável. Seus poderes se tornaram tão avançados que seu escudo começou a bloquear ondas de rádio, ondas sonoras, ondas de luz e até mesmo outras coisas. Uma dessas coisas é o oxigênio, deixando o Unus incapaz de respirar e por conta disso ele acabou morrendo pela utilização dos seus próprios poderes. Novamente avançando com os mutantes, em quinto eu coloquei a Scalpo. Paige Gutierrez é irmão de um X-Men relativamente famoso, o Bala de Canhão, e após os poderes dele se manifestarem, ela fez de tudo para descobrir se também era uma mutante. Desabafando sua raiva após inúmeros fracassos, Paige finalmente descobriu que seu poder era trocar de pele e eventualmente se uniu à equipe mutante. Isso, claro, resumindo bastante da história dela. E dava pra ver que ela tinha uma rivalidade tremenda com o irmão, já que o tempo todo o seu foco era se tornar uma integrante melhor do que ele. Mas enfim, ainda falando dos seus poderes, Scalpo tem a habilidade mutante de se desfazer de sua camada externa de pele e revelar um novo estado ou forma por baixo. Seu poder pode causar mudanças aleatórias se ela ativar sem pensar, mas ao se concentrar em fórmulas químicas ou elementais específicas, ela pode controlar a natureza da sua transformação. Ela pode se tornar qualquer sólido que ela tenha estudado e pode imitar metal, diamante, granito, madeira, borracha e até mesmo vidro. Ela pode manter uma forma por cerca de 1 hora antes de precisar retornar à sua forma original, mas o problema disso tudo é que seus poderes não garantem imunidade à dor. Por mais que seja fácil para ela arrancar a própria pele, ainda é algo muito doloroso, ao ponto de deixar ela psicologicamente instável, principalmente ao usar repetidamente os seus poderes. Mas finalmente finalizando com os mutantes, e olha, daria pra fazer uma lista delas só com personagens dos X-Men ou do núcleo dos X-Men. Em sexto eu coloquei Nezo Abdemi. Nezo é filho de uma mulher wakandense e um homem russo, onde foi perseguido e rejeitado por quase toda a sua vida, inclusive pela sua própria mãe. Isso porque seu pai era um estrangeiro, um estranho, algo que culturalmente os wakandanos rejeitam, e inclusive foi dele que o Nezo conseguiu seu gene X. Quando seus poderes mutantes se manifestaram, a Tempestade, que na época era rainha de Wakanda, aconselhou seu marido, o T'Challa, a enviar Nezo ao Instituto Xavier para ensino superior para aprender a controlá-los, o que foi uma sorte tremenda do personagem, já que graças à rejeição da sua mãe, ele viveu na corte de Wakanda e a Tempestade conseguiu identificar rapidamente que ele era um mutante. E isso pode ter salvo a sua vida, porque as consequências do abuso que sofreu quando criança o fez desenvolver um trauma psicológico que o fez sofrer grandes dores e convulsões. Essas convulsões aumentam à medida que ele usa seus poderes, que são a capacidade de aumentar a massa muscular do seu corpo, permitindo que ele aumente drasticamente em tamanho e força quase que instantaneamente. Para aliviar sua condição, todo o corpo de Nezo foi coberto com tatuagens de Vibranium para impedi-lo de se esforçar demais e o matar com seu próprio poder. Essas tatuagens foram adaptadas pelo Vibranium bruto derretido, usando uma antiga técnica wakandana desenvolvida para aliviar convulsões e tremores. Normalmente as tatuagens eram temporárias, no entanto, a mutação do personagem fez com que o Vibranium se ligasse à sua carne até o músculo e se tornaram algo indispensável para que ele continue vivo. Curiosamente, houve uma época nos quadrinhos que todo o Vibranium se tornou um metal comum, praticamente inútil, mas nunca foi mostrado as consequências dessa mudança para o Nesno. Ainda com todos os personagens que sofrem com poderes relacionados ao próprio corpo e à própria pele, temos também o Motoqueiro Fantasma. Aqui eu posso falar de todos eles, mas o que realmente mais reclama acerca disso é o Johnny Blaze. O personagem literalmente pega fogo de dentro para fora e permanece em chamas enquanto transformado. Claro que depois de se transformar, ele já não sente dor alguma, mas até chegar no ponto da transformação estar completa, a dor é incessante. A vampira certa vez já absorveu o espírito da vingança do Johnny Blaze e simplesmente implorou para ele tomar de volta por conta do sofrimento que é estar naquela forma. Existem HQs que mostram inclusive o espírito da vingança literalmente perfurando o peito de Blaze, rasgando carne viva antes de assumir o controle. Sem contar que nos estágios iniciais da maldição, o hospedeiro muitas vezes perde o controle e fica inconsciente durante a transformação, o que indica que a experiência é traumática e avassaladora. Mas saindo do universo da Marvel e da DC, em oitavo eu coloquei Liz Sherman, que é do universo de Hellboy. Liz Sherman nasceu no Kansas e era uma garota comum até que suas habilidades pirocinéticas começaram a se tornar evidentes em seu aniversário de 11 anos. Ela foi criada em uma família católica rigorosa e sentia que os incêndios eram resultados dos seus pecados, mas por um curto período de tempo ela conseguiu mantê-los sob controle com uma combinação
de oração e pura força de vontade. No entanto, em julho de 1973, aos 11 anos, ela mais uma vez perdeu o controle. A erupção, as chamas que ela criou, destruiu um quarteirão inteiro da cidade, e entre as 32 fatalidades, tirou a vida dos seus pais, irmão e cachorro de estimação. A última manifestação descontrolada de Liz aconteceu em 4 de julho de 1984. A erupção tirou a vida de seus amigos e familiares, e até destruiu um quarteirão inteiro da cidade. Obviamente, tudo isso deixou a personagem extremamente traumatizada, onde ela foi acolhida pelo Escritório de Defesa e Pesquisa Paranormal, onde aprendeu a se controlar até certo ponto. Além de seus poderes serem, de certa forma, desgastantes para o seu corpo, o dano psicológico que ela recebe é surreal. Ela já mencionou achar o uso dos seus poderes viciante, mas o uso constante pode levá-la a se perder nas chamas, o que a deixaria ainda mais destrutiva. Isso criaria uma bola de neve virtualmente infinita, onde o uso dos seus poderes alimenta o vício, gera mais traumas, o que aumenta seu descontrole e faz ela utilizar os seus poderes novamente, onde por aí vai. Mas voltando para DC, em nono eu coloquei a Ravenna, que entra aqui no vídeo por um motivo muito diferente dos demais personagens já apresentados. Ela está aqui por conta de danos relacionados aos seus poderes emocionais. A Ravenna, como todos bem sabem, é uma das personagens mais poderosas dos quadrinhos e uma das feiticeiras mais habilidosas da DC. Ela não só é filha de um dos demônios interdimensionais mais poderosos que já existiram, como parente direto da Grande Escuridão, que é uma das maiores entidades da editora. Então, junto com seu leque de poderes que é extremamente extenso, ela também conta com empatia, que é a capacidade de sentir emoções alheias e também manipulá-las. Pode parecer um poder meio bobo, e se não for usado corretamente, até meio bobo mesmo, mas ela consegue utilizar esse poder para absorver o dano mental de outra pessoa. Então, caso alguém sofra um ataque psíquico muito forte, ela pode simplesmente anular esse dano. O problema é que esse dano vai diretamente para ela, e muitas vezes o dano que ela recebe por utilizar os seus poderes aparece na personagem como dano físico, o que permite que eu coloque a Ravenna aqui no vídeo de hoje. Para ser justo, eu não encontrei muitas citações ou muitas imagens disso acontecendo em HQs recentes, então pode ser que a personagem já não tenha mais essa desvantagem no uso dos seus poderes. Mas eu acredito sim que vale a pena mencioná-la, já que é uma forma bem interessante de utilizar esse poder, me lembrando bastante o Kuma em One Piece. E por fim, uma personagem que a maioria de vocês realmente não esperaria em um vídeo assim é a Gata Negra. Até porque na maioria do tempo a Gata Negra não possui superpoderes, mas isso aconteceu e é um poder bem interessante. Ela conta com a capacidade de causar má sorte, que foram imbuídos por cientistas que trabalhavam para o Rei do Crime por meio de um acordo feito com ele. Esse poder mais tarde foi removido pelo Doutor Estranho e ela procurou um cientista super vilão para recuperá-los. Ele enxertou melhorias cibernéticas no corpo da Felícia, que é um pulsador de probabilidade quântica que causa má sorte a outras pessoas. Esse poder permite que ela afete subliminarmente campos de probabilidade, o que causaria eventos improváveis, embora não impossíveis, de má sorte a inimigos dentro da sua linha de visão. Então é meio que o poder da Dominó, só que ao contrário, onde seus inimigos se tornam inúteis perto dela, já que estão com muito azar. O problema é que nem sempre isso funciona. Seus poderes podem se voltar contra ela, principalmente se ela lutar contra outros manipuladores da probabilidade. Então eu coloquei ela aqui mais com uma menção honrosa, já que ao mesmo tempo que ela pode ser invencível, pode escorregar de um prédio e cair quando estiver em fuga contra o Homem-Aranha ou contra a polícia. E é justamente essa personagem que finaliza o vídeo de hoje. Se gostou, já sabe, deixa o like aí embaixo e se inscreve para ajudar o canal a continuar crescendo. Manda para aquele seu amigo que não entende nada de quadrinhos, coloca aí embaixo qual desses poderes você acha que é o pior. Valeu e até a próxima!